Olá amigos do canal Agro na Prática, e hoje vou apresentar para vocês a nossa conversa com o especialista em erva mate, nosso amigo João Ronaldo. Vamos estar discutindo os principais fatores para uma boa análise e interpretação do solo para uma posterior recomendação da adubação. Então vamos estar apresentando para vocês aí então essa nossa conversa. Vamos pro vídeo, pessoal! Iniciou a gravação apenas. Não, então tá gravando. Tá gravando, ó, fez um barulhinho. Tá gravando. João, manda um abraço pro Gabriel, João. O Gabriel? É, nosso editor aí. Ele tá aí ou não? Ele tá, daqui a pouco ele vai ouvir aí. Ah, tá, então tá bom. Um abraço aí, Gabriel. Olá, amigos do canal Agro na Prática. Hoje estamos fazendo um vídeo um pouquinho diferente, aqui com o nosso amigo João Ronaldo. Como prometido para vocês, nós vamos estar apresentando o resultado da nossa análise de solo que coletamos no vídeo lá da erva mate. Então aí, pessoal, eu vou pedir pro João fazer a apresentação dele. Então vamos lá, João. Quer se apresentar brevemente aí, antes de nós iniciarmos nossa conversa? Olá, então, gente. Tudo bem aí com vocês? Eu, como o João falou, eu sou um parceiro aí dele, trabalho com erva mate, sou agrônomo, né? Meu nome é João Ronaldo e tenho uma experiência aí com a cultura da erva mate, trabalho no Senar com ela, ministrando cursos, e também sou produtor da planta aí na cidade de Bituruna e Cruz Machado, junto com meu pai. Isso aí, João. Eu convidei o João, além de ele ser nosso colega, parceiro, pela experiência que ele tem, e é um estudioso da erva mate. Então, a recomendação aí que o João vai fazer, nós vamos estar aplicando lá na prática para conseguir os resultados. Projeto de produção da erva mate. E a pergunta a ser respondida, meus amigos: como produzir 20 toneladas de erva mate por hectare? E daí, gente, será que é possível mesmo? É possível. A planta, ela tem condições, sim, tem potencial para produzir. É fácil? Aí é outra pergunta. Não tanto. Alguns lugares mais fácil, outros nem menos, mais difíceis, né? João, você tem exemplos aí de altas produções? Joel, então o potencial produtivo da cultura, nós trabalhamos com 20 toneladas, baseado no manual aí do Erva 20, né, da Embrapa, que é o mais novo material que a gente tem, né, e a proposta. Mas tem relatos aí e publicações mesmo o próprio manual de nutrição mineral da erva mate que está disponível para nós, que o povo trabalha aí com um rendimento de 35 toneladas por hectare, né, em ervais adubados, né? Então nós sempre tem que deixar bem claro que nós estamos falando de cultivar a erva mate, né? Estamos falando de plantas que serão adubadas, que serão feito reposições de nutriente nessa área, né? Nós não estamos falando de extrativismo, né? Isso aí nós estamos deixando de lado, porque senão nós não conseguimos chegar nunca a um nível desse. Mas é totalmente possível, e a de 20 toneladas e muito mais do que isso, né? Mas a nossa proposta ela é justamente essa, de evoluir no Erval do Joel, né? Então nós estamos vivendo uma situação real, né? A teoria é uma coisa, e nós colocar ela em prática é totalmente outra. Então nós estamos vivendo um momento assim que é a construção, né? O Joel pode falar bem melhor do que eu, porque ele sabe, ele que plantou lá e ele que vem conduzindo, né, Joel? Isso aí, João. Então, por que a gente falou nisso? Porque talvez alguém até duvide, né? Mas a gente fica apreensivo. Então, nós vamos estar trabalhando para isso. Vocês vão estar acompanhando o desenvolvimento do nosso Erval durante o período aí que a gente se propôs a lançar esse desafio. Então, vamos tentar lá. E aí, o João vai estar acompanhando nós aí. Pessoal, primeiro passo para conseguirmos desenvolver esse erval é saber como é que está o nosso solo. Então, vou falar brevemente aí como é que é feita a coleta. Então, o Gabriel vai colocar aí umas imagens aí para a gente entender melhor. Vocês acompanharam aquele nosso primeiro vídeo, onde eu tive coletando as amostras de solo. Então, devemos coletar as amostras de solo de forma
a poder proporcionar aquela análise, demonstrar como que está o nosso solo. Então, procurar fazer um zigue-zague, coletar pontos distantes um do outro, procurar coletar em todos os pontos do terreno, fazer uma pequena limpeza superficial do solo. Então, a gente tira a parte das folhas ali, né? E aí tá um desenho ilustrativo aí, para vocês entenderem. Esse desenho aqui foi retirado do material da Embrapa. Vocês dão um pausezinho no vídeo de vocês aí e vocês dão uma olhadinha. Mas foi o que a gente procurou fazer. Claro que aqui ele está mostrando com uma cortadeira, né? A gente usou um cano que a gente tem lá para coleta de amostra. Pode ser usado, então, outras ferramentas para isso também. João, a retirada da análise é importante, né? Isso. Uma das coisas que a gente encontra ou escuta, principalmente dos produtores, assim, quando nunca mexeu com isso, né? Porque às vezes você propõe análise de solo, ainda mais na cultura da erva mate, e a pessoa fica um pouco com receio por causa que, mas eu vou analisar solo numa planta que é nativa, né? Que fica lá e se desenvolve por conta. Mas não. Então, como nós estamos trabalhando com uma proposta de correção de adubação, de reposição de nutriente e coisas assim, nós precisamos dessa análise de solo, né? Daí o que eu vou dizer? Nós dividimos elas por gleba, né? O Joel sabe, às vezes, e ainda mais erva, que nós estamos, às vezes estamos num peral, às vezes está no plano, às vezes está num lugar de uma recosta, e daí a gente pede pro produtor lá, que a gente está consultando, nós precisamos que você faça pelo menos 2 aí, né? Separe esses lugares, né? Porque o que você está lá embaixo, lá é uma coisa, o que está aqui em cima é outra. Daí a pessoa começa a pensar que fica caro, né? Mas o que eu digo? O custo de uma análise de solo, ele é barato, né? Hoje, se você for ver uma análise de solo macro, nutriente e física, ela dá quase a metade de um saco de adubo, né? O valor. Então, ela é quase que insignificante comparado com o que você está disposto a fazer, né? Então, ela é importante, e a informação que ela vai dar para nós é a base para a gente conseguir iniciar, né? Então, se nós só vamos conseguir ter uma proposta de quantidade de nutriente, de quilos por hectare, porque a gente vai ter. E ela precisa ser bem feita, como o Joel falou, zigue-zague, vamos separar por talhão, vamos separar por tipo principalmente topografia, ainda mais pensando assim nas regiões que a gente tem bastante acidentadas. Então, ela é de extrema importância. E o custo é muito baixo, mas o valor que ela tem para nós, assim, e mesmo para o produtor e a gente que vai interpretar, ela é extremamente importante. Mostra bem feita. Análise de solo, a gente não pode olhar ela cegamente. Então, temos que olhar a análise de solo e também olhar o contexto, né? Como que está o solo, se tem erosão, se não tem, a questão da compactação, né? Então, assim, a análise de solo é uma ferramenta. E em cima dessa ferramenta que nós vamos estar conversando hoje. Então, pessoal, aqui eu vou compartilhar com vocês a nossa análise de solo, que foi feita em agosto, né? Então, na data logo na sequência daquele nosso vídeo. E vamos dar, então, essa aqui análise total, então é do laboratório da Texolo. Vou fazer um zoom aqui para vocês poderem enxergarem melhor aí os dados. Essa análise, o João recebeu ela, e agora o João vai estar explicando basicamente para vocês aí como é que a gente faz para chegar naqueles dados que a gente vai apresentar logo na sequência para vocês. Bem, gente, então, isso aqui é o resultado daquela coleta que foi feito lá, né, no campo, que o Joel mostrou os pontos da área dele, e depois a gente encaminha para o laboratório e eles nos fornecem esse resultado. O que esse laudo traz para nós, né? Que ele traz, começa lá se eu olhar no início, começa no pH, daí ele vai para a matéria orgânica, depois ele mostra quanto tem de fósforo, quanto tem de potássio, quanto tem de cálcio, magnésio, alumínio, a relação ali alumínio mais hidrogênio, daí vai para a soma de base, CTC, a capacidade de retenção de cargas que o solo tem, e assim por diante. Isso aqui nós estamos falando da parte química. E daí na parte de baixo, vão ver que ele tem uma parte que é uma relação de nutrientes, e a parte física. Então, o que vai ser quando você procura uma análise para erva mate, baseado
nessas interpretações que a gente está fazendo e mostrando para vocês, ela precisa ser uma análise química e física, né? E o que é a análise de solo para nós fazer um comparativo com uma coisa mais próxima do nosso dia a dia ou da nossa vida? Vamos pensar. Isso aqui nada mais é como se fosse um exame, que você vai no médico e diz que você está com dor de cabeça ou está ruim, tem alguma coisa, e ele não vai olhar na tua cara e dizer assim, não, ó, o teu remédio está aqui, tome e você vai melhorar. Não, ele vai dizer, ó, vamos fazer um exame, que Deus faz um exame e vai dizer, não, ó, no teu sangue tá assim, tá? Colesterol, é não sei o quê, ou vai dizer que você tá bem, ou vai dizer que você tá mal, ou vai apontar onde que é o problema. E a análise de solo é a mesma coisa. Você vai mostrar como que o teu solo tá. Ah, se tá tudo nos níveis altos, beleza, ele tá sadio. Ou se tá baixo um, tá alto o outro, tá desequilibrado, é por aonde que a gente começa a mexer. Então, assim como se fosse para um médico, o exame é fundamental para nós aí da profissionais da agronomia, a análise de solo. Nesse caso de recomendação de adubação, ela é essencial. Então, aqui nós temos os nossos dados, os dados da nossa análise. Eu fiquei contente por ver a análise do nosso solo. Ele está, assim, regular. Então, ele não é um solo que está tão degradado, até porque é uma área que não é tão velha lá de plantio. E foi feita alguma adubação, principalmente com potássio. Na época, se pregava muito de fazer adubação com nitrogênio e potássio, que não estava errada, né? Mas a gente vai procurar fazer ainda melhor. Então, o nível de potássio, se a gente olhar, ele tá num nível bom aí. 0,37 é um nível bom. João, então agora vamos passar para o próximo slide aí. Então, que é a recomendação que a gente faz então, aqui para alguns clientes, e a gente vai estar mostrando o que a gente fez para vocês. Então, aqui os dados da nossa recomendação. Aqui nós utilizamos como parâmetro para nós estar produzindo 15 toneladas de erva mate por hectare, com erval em produção, com poda de 18 meses. Então, a gente salienta para vocês aqui que é diferente eu fazer uma adubação para plantio, então eu estou começando o meu erval. Aí vai ser uma adubação em covas, uma adubação diferente. Ou uma adubação de 3 anos, uma erva de 3 anos em formação. Ou uma erva em produção. Então, cada caso é uma adubação diferente. E agora que o João vai estar falando, eu vou passar no próximo slide aqui para vocês, que vai estar aparecendo o que aconteceu, qual que foi a exigência que esse nosso erval ele tem para produzir 18 toneladas, 15 toneladas por hectare de folhas. Então, vocês imaginem assim, essas 15 toneladas, elas vão estar saindo do nosso erval. Então, eu preciso colocar alguma coisa no nosso erval. Então, ela vai continuar produzindo se eu não adubar? Vai continuar. Mas vai chegar um ponto que aquele meu solo, ele vai exaurir, a gente viu aí análises aí muito fracas, onde todos os níveis estavam muito baixos, sabe? Então, aí assim, a gente está pensando em aumentar a produção, e que essa produção ela seja sustentável, que esse ano ela produza bem, o ano que vem ela produza bem ou melhor, e assim por diante, que esse nosso solo ele esteja cada vez melhor, as nossas plantas estejam cada vez melhor. E isso é possível, eu garanto para vocês. Então vamos para o próximo slide aí. João, então, como é que você fez aí a interpretação? Por que deu esses números aí? Você pode falar para nós aí desses números? Sim, então, nós trabalhamos com a recomendação que a gente gera, ela é baseada nos estudos que foram feitos pela Embrapa, né? Então, hoje existe um manual de nutrição da erva mate, foi publicado e é comercializado pela Embrapa. O manual de nutrição ele não é disponível em PDF, né? Mas esse manual ele traz as tabelas e os níveis de nutrientes, por exemplo, como que a gente sabe que o cálcio está baixo, né? Como que a gente sabe que o cálcio lá dessa área do Joel estava baixo, o potássio, tinha potássio, que é uma boa quantidade de potássio, como que a gente sabe que precisa tanto de nitrogênio, de fósforo? Essas tabelas
que é isso aí é tudo, a referência que nós temos é o Delmar Santin. Ele é um cara conhecido, talvez por vocês já, e tem bastante trabalhos dele, e ele vem aparecendo bastante. Então, os trabalhos dele que dão a ferramenta para a gente conseguir interpretar, são essas tabelas. Então, a referência que a gente tem é ele. Então, esses trabalhos dele trabalham com parâmetros de baixo e de alto, de quantidade de nutriente no solo. E também com as necessidades que a planta tem. Né? Então, nós sabemos que, por exemplo, lá no começo nós colocamos que são 15 toneladas e que nós vamos fazer uma colheita de folhas com 18 meses, né? E essa colheita nossa vai levar uma quantidade X de folhas, que vai ser uma quantidade X de nutrientes. E nós vamos fazer uma reposição para isso. Ou nós vamos fazer uma projeção para que consiga colher aquilo. Então, veja o que foi que aconteceu na área do Joel. Então, nós estamos trabalhando com 177 quilogramas de nitrogênio, 105 de fósforo e 59 de potássio, né, 59,3. E por que o equilíbrio, igual o Joel comentou antes, de vários de tempos aplicando, né, nitrogênio e potássio e trabalhando com 2 nutrientes só, porque existem pessoas que ainda fazem e trabalham bastante com isso, mas nós pensamos muito no o que se tem, né, de conhecimento agronômico que quando se fala de adubação, porque você precisa de equilíbrio, né? Então não tem como você trabalhar com 2 nutrientes isolados e conseguir ter um resultado positivo. A tendência é você desequilibrar. Então, assim, existe um equilíbrio que precisa ser feito e precisa existir lá no solo. Então, essa recomendação que a gente gerou para o Joel, que chegou aqui, daí nós tomamos a decisão. É claro que um detalhe que é importante é que nós estamos falando da adubação química, né? Então, vocês podem pensar que é só unicamente a adubação química, não. Se você vai trabalhar com adubação orgânica, é possível. Só que a quantidade de adubação orgânica numa situação dessa, ela é maior. Então, pense que a quantidade do formulado é maior, a quantidade do produto que você vai colocar é maior. Isso aí, bem colocado, João. Obrigado pela informação. E você usa, João, então, um programa que te gera, então, essas informações, né? Você joga os dados lá dentro desse programa e ele vai gerar para nós essa informação baseado, então, na pesquisa. É isso que a gente gostaria de falar, então, que não é assim, o João achou que tem que colocar lá, né? Tem dados de pesquisa falando isso, né, João? E assim, hoje a informação de adubação, ela é pública, né? Então, como a Embrapa é uma empresa de pesquisa brasileira, tudo que ela trabalha, ela disponibiliza. Então, hoje tem aplicativos que você consegue fazer, só que o que precisa? Precisa você saber você precisa saber operar o negócio, né? Então, não ele existe, você pega um laudo de análise de solo desse, você precisa saber o que cada um cada um tem uma unidade de referência, né, de quantidade, você tem que ter cuidado com isso. Então, a gente usa, não tem nada assim, aqui nessa recomendação, não tem nada o achismo, não, vamos pensar o achismo, não. As opções nossas, elas começam a surgir a partir da recomendação, né? Então, vocês vão ver que o Joel vai falar agora do formulado dele, né, Joel? O que levou nós a decidir usar esse formulado? Porque Deus pode pensar, não, por que vocês estão usando esse adubo aí, que é conhecido aí por 414-8, né, Joel? Você quer comentar aí como é que levou nós a decidir? Então, a adubação aqui que vocês estão olhando agora, então, a fórmula do adubo que a gente escolheu aqui para poder colocar esses nutrientes no solo. Então, é um adubo interessante, porque é um adubo bastante completo. Quando você olha assim a fórmula 414-8, puxa vida, mas ele parece ser um pouco fraco. Tem adubos aí 8-20-20, 9-33-12 e tal. Então, ele é um adubo que, claro, é um pouco mais barato. Então, um pouco mais barato do que você pegar um adubo muito pesado aí no fósforo e potássio. Mas eu deixei a tabela ali, por que a gente escolheu. Então, assim, nada impede você estar utilizando outra fórmula, gente. É só depois a gente estar calibrando os nutrientes. Se você dizer para mim, Joel, eu quero usar esse daqui, vamos usar, não tem problema. Mas o que vem nesse formulado? Então, além do NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, ele vem com 10% de cálcio, 3% de magnésio e 8% de enxofre.
Então ele é um adubo bastante equilibrado. Então é por isso que a gente acabou optando por esse formulado. Então todos esses nutrientes são macronutrientes, eles já são chamados de macro porque todas as plantas, elas aproveitam bastante, elas necessitam desses macronutrientes. Então aqui na sequência, agora que vem o X da questão. Então aí, quanto que nós vamos colocar de adubo? Todo mundo pergunta. Toda essa conversa que a gente fez aí foi para chegar justamente nesse slide. Então tá aqui, pessoal. Então, essa foi a recomendação que nós vamos estar fazendo naquela área que a gente fez a coleta. Então, calcário, calcítico, por que o calcítico? As pessoas aí chamam de calcário preto, mas não a cor, cuidado com a cor. É calcítico, porque ele tem maior quantidade de cálcio. O nosso solo normalmente tem uma boa quantidade de magnésio, a planta aproveita muito cálcio e acaba faltando cálcio e sobrando magnésio. Aí, com o tempo, pessoal, a gente vai procurar fazer uma outra análise e vamos ver como é que vai estar. Então, aqui eu coloquei ali a quantidade por hectare e por alqueire. Então, a gente vai estar falando por hectare e depois, se alguém tiver curiosidade, dá um pause no vídeo lá e olha por alqueire. Então, aí, João, eu vou ser sincero que eu me assustei da quantidade de adubo, não posso dizer que não me assustei. Quando eu cheguei e fiz a minha fórmula lá e joguei lá, deu 750 quilos de adubo, eu achei, puxa vida, acho que é um pouco bastante. Não é bastante, João? Ainda perguntei, né, João? Mas assim, pessoal, pensando que eu vou estar produzindo 15 toneladas com a minha produção. Então, eu pegar e colocar na minha soja, no meu milho, um formulado mais concentrado, até de certa forma mais caro, tranquilamente o pessoal aí coloca 400, 500 quilos por ano, aí mais no inverno coloca mais um pouco, então isso aí né, João, é um paradigma a ser quebrado. Esse detalhe é porque, por exemplo, se você inicia, vamos pensar como é o caso do Joel, né? Nós vamos começar adubando e como a gente nunca fazia, né? Você olha a primeira impressão, ela é uma impressão que é bastante adubo, né? Então, nossa, vai bastante. Mas uma das coisas que a gente faz, e é bom sempre alertar, né, e salientar, que nós não jogamos tudo esse adubo de uma vez só, né? Então a erva ela tem pontos de brotação que são pontos importantes, né? São 2 momentos. Então essa quantidade de adubo aí nós dividimos em 2 momentos, que uma quantidade vai no primeiro momento e outra quantidade no segundo momento, e depois nós vamos esperar, nós estamos falando da primeira brotação, né? Depois nós vamos esperar mais uma brotação onde esses nutrientes vão estar fazendo o trabalho deles e a planta vai estar vamos pensar, utilizando eles. Né? E nós estamos falando de uma adubação, nós vamos usar adubos em um ano que serão utilizados, vamos pensar, a planta vai utilizar isso por 2 anos, né? Então dá para se diluir isso, se você quiser comparar com milho, feijão, soja, dilua isso em 2 anos. Então fala assim, não, essa quantidade aqui é para 2 anos, porque você vai ficar 24 meses praticamente esperando para colher, né? Então quando você fica assustado, mas se você diluir no tempo, você vai ver que não é tanto assim. E que se você vai colher 15 toneladas, nós estamos jogando 15 com aquela expectativa que, vamos pensar, esses são os primeiros 2 anos, nos próximas safras, nós vamos estar muito próximo do 20, ou talvez ultrapassando, né? E daí com a ideia de que vai estar reduzindo a quantidade de nutrientes que nós vamos estar colocando de adubo, né? Isso mesmo, isso que eu queria estar colocando também, que possivelmente nessa área, então essa área vai ser a nossa área do nosso projeto da Erva 20. Então aí o nosso canal aí vai estar colocando, acompanhando brotação, poda, eu vou estar colocando outras coisas aí, e provavelmente daqui de 1 ano e meio, 2 anos, a gente vai estar colhendo essa erva, vamos ler essa análise de solo, e provavelmente, João, o que tudo indica que a gente use dessa quantidade para menos, porque a gente vai estar deixando armazenado esse nosso solo, né?
os nutrientes no solo. João, você quer finalizar aí, complementar as últimas palavras? Sim, então, para deixar, né, assim, para os seguidores e as seguidoras, né, que a gente vai estar trabalhando nessa área, né, João? Então, tem mais detalhes a serem discutidos lá, né? Como esse negócio a gente está fazendo à distância, justamente porque não estamos vivendo esses momentos de pouco encontro, né? Mas a ideia nossa é que agora, a partir do momento nós estamos pensando numa brota agora, depois nós vamos ter resultado já do primeiro momento, vamos estar vivendo lá, vendo o que está acontecendo, se nós vamos fazer correção de poda ou não vamos, como é que está a luminosidade do lugar lá. Então tem vários assuntos para a gente debater, né? Então um Erval ele é muito dinâmico, né? Então nós temos assunto aí para ficar falando por muito tempo. Isso mesmo, João. E eu espero que você participe pelo menos alguns próximos vídeos aí. E o pessoal que está acompanhando aí, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Esse vídeo foi um pouco longo, porque o assunto era longo, então a gente tinha se programado com o João aí, vamos fazer uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. Eu acho que vai dar uns 25 minutos por aí. Mas espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou pedir para vocês aí, se vocês gostaram do vídeo, desse nosso vídeo e dos outros, vocês cliquem lá no joinha do canal, que isso é importante para nós, porque ele ajuda para dar mais visibilidade para que ele chegue a outras pessoas. E se inscrevam no canal para vocês poderem estar recebendo a notificação, certo? Muito obrigado, João, de coração aí, o nosso amigo e de longas datas aí, que tem muito conhecimento para passar para nós. Eu agradeço e vamos lá. Também vamos agradecer, finalizando esse vídeo, sempre agradecemos então a Deus pela vida, pela oportunidade que a gente tem de estar falando para vocês. Agradecer a nossa família, os nossos amigos, a nossa saúde, né? Que sempre é bom agradecer. Então, esse é o nosso recado. E finalizando esse vídeo, desejamos a todos aí, então, um final de semana abençoado aí, se você estiver assistindo no sábado, que a gente vai estar colocando esse vídeo no sábado de manhã. E tudo de bom para vocês e espero vocês, então, nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos.